Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Derino. É com uma grande satisfação, neste momento, estou entrando no ar, gravando esse vídeo para passar a lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, do dia 5 de fevereiro de 2023. Essa lição traz o título O Avivamento do Ministério de Pedro. Já gostaria que você se inscrevesse nesse canal, compartilhasse com seu amigo, com seus amigos, para que juntos possamos aprender a palavra de Deus. Primeiramente, vamos orar para continuar a leitura da palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Altíssimo, Deus Poderoso, neste momento, Pai, quero te pedir, Senhor, sabedoria, entendimento, capacidade. Que o Senhor, neste momento, Pai, venha entronizar no nosso coração, abençoando, meu Deus, cada ouvinte da Tua palavra, Senhor. Tu venha abençoar, Pai, com toda a sorte de bênção, meu Pai, a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo a Tua palavra. Que venha avivar, meu Deus, os nossos irmãos que estão frios na fé, meu Pai. Não é fácil, meu Senhor, mas te peço que tu venha avivar, aleluia, porque sabemos que o Senhor está voltando. Nós não queremos ir para o inferno, nós não queremos ficar no comodismo, nós queremos ir para o céu, nós queremos ir para a glória, queremos pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, toca no coração dessa pessoa que está ouvindo, esse ouvinte, dessa ouvinte, esse irmão, dessa irmã que está aprendendo a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui nessa revista, né, está falando aqui no textual, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos notório, escutai a minha palavra. Está lá em Atos 2:14. Glória a Deus. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então, nós estamos aqui perante um texto abençoado que Pedro colocou de pé em frente aos seus discípulos, ou melhor, em frente aos discípulos, levantando a voz e disse-lhe: varões judeus, todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos notório. É importante, né? É muito de suma importância escutai as minhas palavras, né? Escutai a palavra de salvação, escutai a palavra que transforma. Está lá em Atos 2:14. Vamos agora, leitura bíblica em classe, que está aqui em Atos capítulo 2:14 ao 24, que fala sobre Pedro, né? Que fala sobre a importância do ministério de Pedro. Você pode ler na sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, do 14 ao 24. Pega a sua Bíblia, Atos capítulo 2, do 14 a 24. Vamos lá para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição veremos o protagonismo. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados apóstolos, né? O discípulo de Jesus Cristo. Em 2 momentos da sua vida, há 2 momentos em sua vida. O primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntário, espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro, né? Você pode estar até pensando assim: eu sou impossível, eu sou pavio curto, né?
Eu já tentei de várias maneiras deixar de ser pavio curto, mas eu continuo sendo pavio curto, um homem sem paciência. Pedro também era impaciente. Irmãos, Deus tem trabalhado na minha vida. Eu já fui que nem Pedro. Mas quando te abre o coração para Deus, Deus, eu não quero ser desta maneira. Eu quero ser transformado. A gente almeja, mas de repente, quando você pensa que você já está falando alguma coisa que não agrada, tomando atitude que muitas vezes perde a sua razão. Mas lute que você vai vencer, né? Assim como Pedro, né, foi um homem impossível. No momento que ele foi defender Jesus, ele cortou a orelha do soldado. E Jesus pegou a orelha, colocou novamente e sarou aquela orelha. Então, nunca ache que você não tem jeito, que você tem jeito sim. E você vai ser um homem usado por Deus neste avivamento. Nessa geração que está se levantando agora, você vai ser um homem pregador da palavra de Deus, cheio da unção de Deus. Toma posse aí. Você toma posse, levanta tuas mãos aí, toma posse agora em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é para nós. Primeiro tópico, diz assim, Pedro antes do Pentecostes. As duas atividades de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou ao discípulo a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros entendiam que era Elias, outro era Jeremias e outros um dos profetas. A partir dessas respostas, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. E tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente, tu és o Cristo. Olha só, Pedro prontamente tomou a iniciativa e respondeu, tu és o Cristo. Falou a verdade, né? Falou o certo, falou o que ele sentia, o que ele via, que era a verdade, que Jesus era o Filho de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado tu, ó Simão, Barjona, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu, né, te revelou. Está lá em Mateus 16, 16, 17. Né? Mateus 16, 16, 17. Certamente Pedro se sentiu glorificado, até mesmo lisonjeado com a resposta de Jesus a seu respeito diante de outro discípulo. Ele ficou assim, né, lisonjeado diante do, porque muitos estavam querendo ali jogar o que era Elias, jogar o que era vários outros, né, mas não falaram o que era a verdade, o que era o certo, o que era Jesus Cristo, que Jesus era o Jesus Filho de Deus, né? Com a humildade dele, ficou meio sentindo, não querendo se exaltar, mas Jesus que falou. Foi Jesus que falou, que ele tinha falado a verdade, né? Imediatamente após esse episódio, Pedro recebeu uma reprimenda de Jesus, o nosso Senhor, que havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria, né, nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria no terceiro dia. Veja bem o que Jesus ia falar para Pedro. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus, está lá em Mateus 16, 22. Mateus 16, 22. De pronto Jesus respondeu, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, porque me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só que são da carne, que são do homem. Mateus 16, 23. Mas como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir essa pesada repreensão, né? Repreensão. Após uma palavra de aprovação. Então Jesus sabia, ele estava falando que ele ia passar por aquele momento difícil da vida, que ele ia ter que ser morto, que ele ia ter que ser entregue para os homens, né? Para os homens, para ser crucificado, né? E Pedro está dizendo, não, Jesus, não pode acontecer contigo. Não, tinha que se cumprir. Quando tem que se cumprir, né? Deus, né? Vai fazer que se cumpra nas nossas vidas aquela promessa,
né? Aquilo que vai se cumprir, no caso, Jesus veio para morrer pela humanidade, e se cumpriu essa palavra. Mas Pedro não, que ele estava meio em dúvida. Não se pode, não, para trás de mim, vai se cumprir, né? Pedro nega Jesus 3 vezes. Olha só, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mais uma. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria Jesus. E Jesus lhe disse que ele negaria 3 vezes. Está lá em Mateus 26, 31, 35. A primeira vez negou diante de uma criada. Está lá em Mateus 26, 69 e 70. A segunda diante de uma criada que disseram que vira Jesus, né? Que vira com Jesus, né? Que viam ele com Jesus. Está lá em Mateus 26, 71 e 72. E pela terceira vez Pedro negou diante de várias pessoas, né? Praguejando e jurando. Está lá em Mateus 26, 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou. E Pedro sentiu profundo arrependimento. E se arrependeu, querido. 26, 75. Então, se arrependa. Se você fez alguma coisa, falou alguma coisa que não agradou, sentiu que não agradou a Deus, se arrependa. Se não agradou seu irmão, se machucou seu irmão, se arrependa. Né? Que Deus vai te perdoar. Assim como ele perdoou Pedro. Ele perdoou Pedro. Está lá em Mateus 26, 75. O nosso Senhor, todavia, não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse às mulheres que foram dar a boa nova ao seu discípulo. E disse, e o nome de Pedro foi destacado. Está lá em Mateus 16, 7. Mateus 16, 7. Devemos ter cuidado de não descartar as pessoas, viu? Não descartar as pessoas por causa de algumas falhas, pois Deus pode restaurar espiritualmente os fracos. Então, meus irmãos, porque a fulana pecou, porque fulano mentiu, porque fulano isso, fulano aquilo, meu irmão, não descarte seu irmão, ore pelo seu irmão. Porque Deus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Não podemos descartar, uma pessoa pecou, uma pessoa caiu, visite ela, ore por ela. Todos nós somos sujeitos a erro. Todos nós somos sujeitos a pecado. Ninguém é super-homem, mas todos nós somos sujeitos ao pecado. Então vamos orar, vamos amar essas pessoas, né? Porque Deus veio para restaurar os fracos. Se você está fraco, meu irmão, peça, Senhor, joelhe no seu quarto, joelhe sem vontade mesmo. Diga, Senhor, eu estou fraco, eu preciso de força, eu preciso de ânimo, eu preciso de avivamento, força para glorificar, força para pregar, força para andar em santidade, andar fiel, né? Porque nós temos que pregar o que vivemos, não pregar coisa que ninguém vive. Vamos para o segundo tópico. Aqui o sinopse 1 diz assim: o Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, e o apóstolo do Evangelho de Cristo. Em apóstolo, então ele transformou em apóstolo de Jesus, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Então ele transformou Pedro, que estava, né, um pouco fraco na fé, mas ele transformou. Segundo tópico diz assim: Pedro após o Pentecostes. Está lá em primeiro. Vamos lá agora, o primeiro subtópico diz assim: Pedro batizado no Espírito Santo. Após ter ser batizado pelo Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem, né? Um homem moderado, um homem já transformado, devido ao espanto das pessoas diante daquele episódio, fenômeno espiritual. O apóstolo dos judeus levantou a voz com eloquência e falou a respeito da promessa de Deus, proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Está lá em Atos 2:12. Ele falou nessa promessa, ele tomou posse dessa promessa, ele repetiu essa promessa que iria se cumprir. E a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indignaram-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando
para que se arrependesse e fosse batizado em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Está lá em Atos 2,38. Resultado, quase 13.000 almas foram batizados. Está lá em Atos 2,41. Então, irmão, nós temos que falar a verdade que Deus coloca no nosso coração. Você, meu amigo, minha amiga, pode ter um professor que está dando aula, mas está quase para sair da igreja. Muitos problemas. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas hoje mesmo peça perdão. Se arrepende dos seus pecados. Fala para os seus alunos. Quer ter força, ânimo, coragem para pregar a palavra de Deus? Para ter ânimo para orar? Meus irmãos, é guerra espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o principado e potestade. Temos que ter força para orar. Não somente conhecer, nós conhecemos a palavra, mas se só for teoria, só Bíblia, só letra, a letra mata. Mas temos que andar segundo a palavra de Deus e ter unção do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Não é só pregar da boca para fora, mas andar conforme a palavra de Deus. Vamos lá no segundo subtópico, diz assim: Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à Porta Formosa, no templo de Jerusalém, e eles viram um paralítico pedindo a esmola. E no lugar de dar a esmola que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico levantasse e andasse. Em nome de Jesus. Imediatamente aquele homem foi curado e entrou no templo, saltando e louvando a Deus de alegria. Mas como é maravilhoso, irmão. Eu tiro por mim, quando a primeira vez que eu estava com uma doente de 2 anos, que eu fui numa igreja, mas fui forçado, porque um colega meu foi usado para pregar para mim, levar eu para a igreja, sabendo que eu estava doente, quase à beira da morte. Tentei suicídio, porque eu não aguentava mais, E quando eu fui para a igreja, eu não conseguia entrar na igreja. Perto de um porte, parece que alguém me amarrou. O diabo me amarrou no porte para que eu não... Mas os jovens foram lá e me levaram. Quando eu entrei naquela igreja, eu senti o poder de Deus. Quando me convidaram, eu fui lá na frente, porque eu tinha sentido o poder de Deus. Eu tinha sentido aquele refrigério na minha alma. Quando me convidaram, eu fui lá e aceitei Jesus. Eu saí chorando e pulando de alegria. Com 7 dias eu fui curado, meu irmão. 7 dias, 7 dias eu fui curado. Hoje eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu não me arrependo de ter aceitado Jesus, porque eu sou muito feliz com Jesus. Glória a Deus. E aquele homem saiu pulando, alegre. Irmão, só sabe quem passou por isso. Só sabe quem passou por isso. É que eu fedia, meu corpo fedia, feridas dentro do meu estômago, dentro do meu corpo. E aquilo, Jesus me lavou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o homem foi curado e entrou no templo, saltando de alegria, louvando a Deus. Glória, glória, louvado seja o nome do Senhor. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Está lá em Atos 3, 10, 11. E logo depois o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde, no nome de Jesus. Está lá em Atos 3,16. Vamos lá para o terceiro subtópico. Pedro avivado em outra ocasião. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório, foi bem-vindo, foi bem proveitosa, uma coisa boa. Em outras ocasiões, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Vê só como Deus transformou aquele homem arrogante, aquele homem brabo, como transformou o Paulo também. E Pedro transformou, ele pregando 5.000 almas foram na unção do poder de Deus. Atos 4:1. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres. Quando responderam com ousadia,
que era no nome de Jesus Cristo, com ousadia, sem medo, sem certeza, ou melhor, com certeza, eles responderam com certeza, sem dúvida, que era em nome do Senhor Jesus de Nazaré, a quem os judeus crucificaram injustamente. Está lá em Atos 4, 6, 11. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram-se com os demais discípulos e relataram ao ocorrido, até o lugar aonde oraram tremeu, irmão. Está lá em Atos 4, 29 e 31. Como é maravilhoso você buscar Deus. Como é maravilhoso você levantar e ir para a igreja, para o templo, ou na sua casa, reunir com sua família e orar com intrepidez. E ver o poder de Deus ali na sua casa. Ver o poder de Deus ali na igreja. Aleluia, tremendo a sua igreja ali, cheia do poder de Deus. Sentir a glória do Senhor. É gostoso, é maravilhoso, é prazeroso. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Em Lida houve o grandioso avivamento quando Pedro ali chegou e orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. 8 anos Enéas está paralítico. Enéas foi curado, meu irmão. E por isso houve muitas conversões do Senhor. Porque uma pessoa foi curada, 8 anos, a pessoa viu Enéas andando, né, doente, a pessoa conheceu Enéas e de repente se curada imediatamente. As pessoas, né, quem que não quer receber uma cura? Quem que não quer receber a unção, receber um Jesus desse maravilhoso que cura, que batiza, que salva? Aleluia! Aleluia! Está lá em Atos capítulo 9, 34 e 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Está lá em Atos 9, 36, 42. Atos 9, 36, 42. Dorcas, ela ressuscitou dentre os mortos. A mulher ressuscitou, ressurgiu através da oração. O poder de Deus é tremendo. O Deus do impossível de milagre. Não tem nada que Ele não possa fazer, que Ele é poderoso, é dono da vida, meu irmão. O que tu está passando? Qual é a tua situação? Quem tu busca e não conseguiu ainda, meu irmão? Eu era tímido, vergonhoso. Primeira vez que eu peguei o microfone, tremia, caiu o microfone da minha irmã quando eu fui dar uma saltando quando eu aceitei Jesus. Hoje, Deus tirou minha vergonha. Eu tinha vontade de pregar, não para minha honra e minha glória, mas eu já prego um pouco, né? Estou buscando sabedoria, entendimento da palavra de Deus cada vez mais, orando para que Deus venha me usar. Estou com 57 anos, vou fazer em março, mas eu quero aproveitar todo esse tempo para me pregar a palavra de Deus e glorificar o Papai do céu, porque o meu lugar não é aqui, é lá no céu. O seu também, é lá no céu. Aleluia. Terceiro tópico, diz assim, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste. A igreja atual do Pentecoste, o Senhor Jesus previu antes de sua volta que haveria uma grande falta de fé. Irmão, o que você vê na igreja, o que eu vejo na igreja, meu irmão, pessoa abrindo a boca, a pessoa vai na igreja por isso, sem fé. Meus irmãos, a gente prega, a gente louva, ministra louvores, e as pessoas ali com o olho fito assim, muito, não tem nem coragem de dar glória a Deus, né? Mas isso, olha assim, grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está lá em Lucas 18:8. Num tempo como esse, há necessidade de um grande avivamento imensa. Então nós estamos buscando, meus irmãos, um grande avivamento, né? Um grande poder de Deus para que a igreja possa se movimentar. Nos últimos momentos, Jesus está voltando, né? Então há necessidade. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se o crente buscar em oração, se o crente for orar, se o crente cada vez mais fazer um concerto com Deus, buscarem o derramamento do Espírito Santo, como o dia de Pentecostes, está lá em Atos 2:1.
Então nós temos que se reunir, nós temos que parar de disse-me-disse, nós temos que parar de querer, sabe, muitas vezes jogar as palavras para os nossos irmãos, ou pensar mal dos nossos irmãos, chegar na igreja com sentimento de adorador, com sentimento de glorificar Deus, esquecer o passado, pedir para Deus limpar nossa mente, procurar buscar Deus, procurar glorificar Deus. Não fique preocupado, meu irmão, com as coisas, aleluia, que aconteceram nessa terra. Já foi passado, agora é de hoje em diante, e Deus vai com certeza te encher do Espírito Santo, aleluia. Segundo subtópico, tempo de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou o seu discípulo para as principais características dos fins dos tempos. Olha, os fins dos tempos. Ele orientou o seu discípulo a característica dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade, do pecado, do esfriamento, do amor. Olha só, você viu o que eu te falei? Muitas pessoas estão frias na fé, muitas pessoas estão sem amor, muitas pessoas não têm mais amor, muitas pessoas só querem para si, muitas pessoas acham que vão levar os bens materiais consigo, mas não ajuda ninguém, né? Então, enfrentando sem amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo mundo, onde todo mundo vai saber através desse vídeo. Se você, meu amigo, minha amiga, alunos, compartilhar esse vídeo, ele pode chegar no Brasil, no mundo, para pregar a palavra de Deus. Por isso que Deus ele enviou esse instrumento para divulgar a palavra de Deus, onde todo mundo vai ter que ouvir a palavra de Deus para não ter a justificativa que ninguém pregou para ele, né? Então ela está lá em Mateus 24, 4, 14. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo 2, 3, 1, 5. A igreja deve estar avivada, né? Da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. Então, quando Jesus voltar, essa igreja tem que estar avivada, né? Tem que estar buscando, tem que estar clamando, tem que estar negociando, a palavra de negociar até que eu volte, tem que estar cheia do Espírito Santo. Então, por isso nós temos que buscar. Vamos buscar. Muitas vezes queremos ir para a igreja, tem aquela preguiça de levantar, né? Você está muitas vezes vendo um vídeo, vendo uma televisão, meu irmão, deixe isso, né? Dê prioridade à oração, dê prioridade à palavra de Deus, né? Larga esse celular um pouco, meu irmão. Larga esses vídeos um pouco e vai estudar a palavra de Deus, vai estudar a sua lição, porque Deus vai estar vendo, né? Muitas vezes você está no celular aqui, ó. O celular aqui, Deus está, Jesus, meu filho, como tu queres que eu te avive desse jeito? Não está lendo a Bíblia, não está lendo a revista. Quando chega na escola dominical, não estudou nada. Professores, quando chega na escola dominical, eu não estudei, eu não estou seguro. Todos nós temos que estudar a revista da escola dominical, meu irmão. Vamos lá agora, o último. Terceiro subtópico, a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. E para a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1, 13. Mas especialmente as 5 prudentes traz a imagem de uma igreja santa, aquela que estão preparada, que estão com suas lamparinas cheias de azeite, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo, aleluia. Em Efésios 5, 26 e 27. E a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, essa igreja que está preparada, essas virgens que estão preparadas, que estão verdadeiramente com azeite, que não estão orando, que estão buscando, que estão clamando, estão vigiando, em primeiro lugar vigiando, aleluia. A igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada. Estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta, por ocasião do arrebatamento da igreja. Irmão, tenha preparado. Eu fico pensando, eu saio lá fora, irmão, olho para o céu, né? Sabe, eu creio que a trombeta vai tocar. Nós temos que estar percebido, nós temos que estar atento, né? Quando a trombeta tocar. Eu almejo para esse dia maravilhoso, meus irmãos. Se eu não for antes, mas se Jesus voltar, quando tocar a trombeta, irmão, aleluia.
aqueles seus servos vão ser arrebatados, no piscar de olhos. Aleluia, glória a Deus. Vamos à conclusão. O avivamento espiritual é uma necessidade imediata na igreja, que aguarda a esperança pelo grande dia do arrebatamento. Você está esperando o grande dia do arrebatamento? Diga glória a Deus, aleluia, comente aí. Vamos na conclusão, meu irmão. Conclusão diz assim: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza. Era precipitado, voluntarioso, mas depois do que passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, da unção e sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos seus discípulos, sem dúvida o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Então, depois disso, do revestimento do poder de Deus, e assim como você, como eu, quando se revestimos do poder de Deus, quando batimos no Espírito Santo, do poder de Deus, nós ficamos avivados. Aleluia! No trabalho, momentos sábios, você dá o testemunho com a sua personalidade, com o seu caráter. Na rua, você pode estar entregando um folheto, estar falando Jesus te ama, Jesus cura, não importa que bate a porta na tua cara, no nosso rosto, mas a gente vai lá e fala do amor de Deus. Na igreja, irmão, chamou para dar um testemunho, chamou para dar uma palavra, você levanta com alegria para cantar um louvor, para louvar o Senhor, para pregar. Agora aquelas pessoas que, vamos dar uma oportunidade para a dona fulana de tal, ela disse, eu não estou preparada, vamos dar uma oportunidade para a irmã, para o irmão cantar um louvor, eu não estou preparado, eu não sei cantar, não sei louvar. Meu irmão, faça o melhor para Deus, busque autoridade. Aquele que tem o avivamento não perde essa oportunidade de sair evangelizando os seus vizinhos, para os seus amigos, para evangelizar sua família. Esse é o avivamento que eu almejo na minha vida para que eu possa ser útil nos últimos dias. Agora. Toma uma atitude de servo prudente. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Em nome de Jesus, receba aí na sua casa um abraço do pastor Alderino e compartilhe esse vídeo com o Brasil. Em nome de Jesus, vamos ganhar alma, vamos pregar a palavra de Deus, que está chegando a hora, o grande dia de Jesus voltar. Amém? Deus abençoe.